Salve, galera! Estamos com mais um Papo das 5 e hoje, ó, fantástico tema, cara, de uma relevância que, cara, pô, fantástico mesmo. Quem assistir esse vídeo vai mudar o comportamento, cara, isso é certeza. Pra você, esse vídeo vai ser, assim, um divisor de águas. Estamos hoje aqui com o Bruno Dias Fernandes. Isso aí. Pra quem não sabe, ele é o frontman da banda Maria Palheta, ele vende shows, ele é o cara que faz agilizar, que faz a coisa acontecer. Maria Palheta com a agenda lotada, um trabalho de alta qualidade aí na internet, vocês podem acompanhar. Então sempre com muito show, porque trabalham a banda com muito profissionalismo, do jeito que é pra ser, vendo a banda como uma empresa. Bruno, como é que foi o final da sua faculdade aí que te levou a essa parte aí que a gente vai conversar? Pô, eu me formei em Direito aqui pela Facamp em 2011, mas a música já entrou na minha vida desde 2000 e... Pô, nem sei, há muito tempo, uns 15, 20 anos atrás. E desde molequinho mesmo. Eu fiz Direito, mas antes do Direito já existia música na minha vida. Então, do final da faculdade, do meio pro final da faculdade e do término da faculdade em 2011 pra cá, minha carreira foi toda voltada pra propriedade intelectual. Quando eu digo propriedade intelectual, se refere ao direito de músicos, artistas, marca, patente, direito de imagem, direito autoral, direito conexo, teatro, show, desenho industrial, tudo que se refere a uma criação intelectual. Legal. Quer dizer que know-how não falta para esse garoto, porque a gente vai começar agora. Vamos iniciar então aqui, ó. Vamos lá. É o seguinte, eu quero vender um show, eu tenho uma banda. Eu peguei a minha banda, coloquei ela na garagem de casa, liguei um celular, gravei o áudio e vídeo com o celular, cortei o começo, cortei o final e mandei pro contratante. Vai, contratante! Olhei esse vídeo, 2 segundos, falei, ih, não dá, eu recebo muito material, esse tá muito ruim, deixa eu passar pro próximo. Não vendi show, droga. Conversei com o pessoal falou, cara, tem que ver a banda como uma empresa, tem que fazer um material de qualidade, tem que ter um marketing, tem que ter uma parte, uma assessoria jurídica, tem que ter a marca. Aí me falaram que eu precisava gravar um vídeo legal. Eu falei, cara, vou procurar gente que sabe fazer isso então, eu vou gravar um vídeo legal. Fui lá numa produtora, gravei um áudio legal, gravei um vídeo legal, peguei e mandei pro mesmo contratante. Olhei de novo e não contratei, sabe por quê? Não. Porque eu nem assisti, eu já conheço essa banda, eu achei horrorosa, deixa eu passar pra outra, né? Tá vendo? Primeira impressão é que fica. Naquela história. Mas né? sabe o que aconteceu um negócio? Veio o primo desse cara e falou, dá uma forcinha lá pros meninos, eles fizeram um material novo, agora você vai entender a proposta deles. E sabe o que eu fiz? Hã? Olhei o vídeo com carinho e falei, pô, agora sim, agora eu entendi, essa banda é legal. Se eles manterem esse nível aqui de profissionalismo no show, beleza, é o que eu tô querendo, porque meu público quer isso. Puxa. Quer banda boa, E é quase um caso de QI, né? Se não tivesse alguém pra falar pra ele, não, assiste que é legal, o cara ia passar reto. Exatamente. Agora, se fosse diferente, se de cara eu pegasse e mandasse pra você um material já bem produzido, mandei. Ah, com certeza. Eu já ia ter aquela primeira boa impressão e a banda já saía tocando e tal. Ia achar um espaço na agenda. Tá Né? contratado. Peraí, fechou o show? Sim, senhor. Porra, velho, fechou o show, velho. Eu vou ganhar dinheiro com a música. Sucesso, chupa a sociedade. É agora que eu vou ganhar dinheiro. Rapaz, ganhei capa, fechou o show, bicho. Porra, puta do caralho. Depois eu coloco um can no caralho. Caralho, vou ter que colocar outro agora. Fechou o show. E agora? O que é o certo fazer? Eu ir lá e falar, legal, vamos aí, dia 29, tô aí, beleza? É isso que faz, ô Bruno? Não, negativo. Você tem que fazer toda a formalidade do negócio, né? E como que é a O formalidade? vender o show é só a primeira parte. Boa. Então, você tem 3 partes num bom agenciamento da banda. A parte da produção do material e venda de show, a parte negocial, que é a parte da criação de um contrato, e a execução do show de fato. Agora, essa parte do meio, que é a parte que te resguarda com relação ao que tem antes do show, durante o show e depois do show. Perfeito. E o que é o certo a ser feito? O ideal é que toda banda tenha um contrato com o contratante. Então, você formaliza tudo que foi negociado, local do show, data, horário, tempo de show,
quanto tempo antes você tem que chegar, o que você vai exigir, se quer um camarim, se quer uma água, se você quer comida, se você quer como vai ser o pagamento, em 10 vezes, uma vez à vista, Energia se não pagar, disponível. o que acontece se não pagar, energia, tudo. Ali no contrato você vai estabelecer as regras do jogo. Legal. Esse contrato você faz uma vez, cria um modelo e depois vai... Assim, a essência do contrato ela é a mesma. O contrato ele muda de caso para caso, mas ele tem uma essência que, obviamente, o contrato ele tem que ser negociado entre as duas partes. Às vezes eu quero uma coisa e o contratante não está disposto a me dar, mas a gente negocia, não, tudo bem, você tira aqui o camarim, mas você vai me dar um hotel porque é uma viagem de 2 horas. Uhum. Então é negociável. A essência é bem parecida, mas você vai adequando para cada situação. Legal. Esse contrato ele tem que ser assinado e firmado em cartório? Não tem necessidade do cartório, mas as duas partes assinando, mais 2 testemunhas, é o suficiente. Tá. Agora, no seu caso aí, que você também está à frente da banda Maria Palheta, como manager, né? Você vende a banda também e acaba tomando contato direto com os contratantes. Sim. Como é que você sente eles quando você diz que a banda trabalha com um contrato? Eles têm alguma ojeriza? Não quero, é muito burocrático, eles acham legal isso aí? Na verdade, assim, a Maria Palheta é uma banda que realmente trabalha como uma empresa. Então, quando você vende um produto fechado como uma empresa, um produto bem organizado, um produto que tem um bom material, que tem um bom mecanismo de venda, que tem um bom show, você tem um pacote completo que é o que o contratante quer. Uhum. O cara não quer uma banda que vai lá dar um baita show no palco, mas que dá um trabalho, que a banda sai carregada, sai bêbada, não sei o que lá. Ou também o cara não quer uma banda que tem uma excelente administração backstage, mas no palco deixa a desejar. Eu acho que... No palco leva ovada. Você tem um tripé ali que faz o equilíbrio de todo o negócio. Legal, Bruno, bacana. E deixa eu perguntar, o contrato é bom frisar também que ele é uma coisa é um documento de 2 mãos, né? Ele não favorece só o músico. Exato. Ele garante também ao contratante vários itens. O que é legal dizer sobre isso no contrato? O contrato ele vai resguardar as duas partes. Se a banda eventualmente não aparecer no show, ou se cancelar o show na véspera, por que cancelou? Poxa, mas deu um temporal aqui em Campinas e não deu para chegar. Aí vai ser analisado de um jeito. Não vou porque arrumei um show que vai pagar mais. Então, isso resguarda as duas partes. Então, o músico, poxa, o cara... chegou lá, chumbrinhou, não conseguiu subir no palco, nem fazer o show. Exato, isso resguarda o contratante também. Então, é importante para todo mundo. O músico, cheguei lá, o cara... Coloquei no contrato que o pagamento ia ser logo depois do show, cheguei lá, o cara não me pagou... Cobrei depois, não pagou de novo, o que eu faço? Legal, cara. Isso é um assunto bem legal, né? Vamos colocar a primeira situação que eu acho que é mais corriqueira. Uma situação que o cara, ele fechou uma apresentação. Sim. Só que ele não fez o que a gente está dizendo que é o certo, que é fazer um contrato entre as duas partes. Ele fechou no boca a boca mesmo. Sim. Chegou lá, tocou, não recebeu. O que esse cara pode fazer juridicamente? Na verdade, o ideal, como eu falei, é que você tenha algo documentado, principalmente por meio de um contrato. Se você não tem um contrato, tenta viabilizar, ainda que seja por e-mail, Facebook, tenta ter algum documento comprovando a relação banda, músicos e contratante, casa, balada, empresa, enfim. Para que você, eventualmente, lá na frente, se precisar correr atrás de alguma coisa, tenha algo palpável. Se eu precisar entrar com uma ação judicial... Poxa, eu tenho um contrato que viabilize. Se eu não tenho, eu vou ter que levantar tantas testemunhas, pegar publicação de Facebook, do site da casa para comprovar que eu fiz o show e eu preciso dar um jeito de comprovar que eu não recebi. Então, é mais desgastante. É mais burocrático quando não tem um contrato. O contrato ele é uma burocracia prévia e única. Uhum. Se você tiver algum problema, a burocracia sem o contrato ela vai ser 10 vezes pior. Perfeito. E deixa eu perguntar uma outra coisa, esse lance do contrato. A gente falou da situação do cara que não tinha contrato, foi para cima, tocou, não recebeu, vimos que fica um pouco mais complicado para receber. Sim. E o cara que foi lá, fez tudo certinho, fez o contrato e mesmo assim tomou calote. Qual que é a providência jurídica que você tem? O ideal, se você não conseguir resolver amigavelmente, liguei, o cara não pagou, fui lá 10 vezes, não precisa de 10, tá? Fui lá 3 vezes. O cara, passa aqui 2 da tarde amanhã, aí você passa lá, toca, não tem ninguém, passa depois, né? Fui lá 2 vezes, 3 vezes, o cara não me pagou, não me atendeu, enfim, me enrolou. Vai lá,
monta uma notificação extrajudicial, procura alguém que entende do assunto, manda uma notificação extrajudicial que vai mencionar quando foi o show, onde foi o show, horário. Só para ilustrar, o que é uma notificação extrajudicial? É basicamente uma carta, um aviso prévio, tentando. É um último mecanismo de negociação amigável antes de uma ação judicial. Então, manda uma notificação, coloca lá todos os dados, o valor negociado, quando foi o show, o contratante não pagou, avisa ali, se não pagar, vou entrar com uma ação judicial, resposta em tantos dias, 3, 5 dias e tal. Se eventualmente não pagar... Então ação seria judicial. o último passo antes de ir para a justiça. Exatamente. Uma última tentativa amigável de solução do Exatamente. problema. E a banda pode fazer isso por si só ou ela precisa de um advogado para fazer isso? Melhor que seja por um advogado. Sabe o teor, sabe a forma como se expressar, sabe como colocar aquilo e o fundamento legal, né? Sabe os artigos, sabe toda a fundamentação legal para fazer uma notificação robusta e que, em tese, faça com que o contratante pague sem precisar de uma ação judicial. Quer dizer, tocou, fechou um show. Se fizer o contrato, é uma burocracia pequena que às vezes o contratante pode enxergar como mas esse cara é fresco, mas que muitos contratantes veem como uma coisa positiva porque é uma coisa organizada de empresa. Exatamente. Quer dizer, tocou, fez o contrato, legal, vai receber, de um jeito ou de outro. Se por acaso você tocou e não fez o contrato, ainda há meios, né? Não está tudo perdido. É um pouco mais posteriormente burocrático, mas ainda dá para resolver. Aí você contacta um advogado, te recomendo o Bruno, que já é advogado meu do estúdio aqui, mas enfim, é por aí, não fica preocupado com isso não. Deixa eu perguntar uma outra coisa, Bruno. Quando a gente fala em banda, a gente pensa em, pelo menos a nossa concepção de banda, que leva isso profissionalmente, Sim. como ganha-pão, como sustento, como profissão, a gente vê a banda como uma empresa. Então, uma banda como uma empresa, toda empresa tem um departamento jurídico, um departamento de marketing para fazer bom material, um departamento de criação para manter a coisa acontecendo, um departamento de comunicação, de vendas. departamento de vendas. Sim. E aí a gente vai falar, por exemplo, qual que você acha que é o maior bem que uma banda tem? Por exemplo, criar uma banda. Sem dúvida nenhuma, não só de uma banda, o maior patrimônio de qualquer empresa no mundo é sua marca. É um bem intangível que é a essência de todo negócio. Você para visualizar. Pensa na Coca-Cola. Você já pensou se hoje a Coca-Cola tivesse que mudar de nome? Tá ferrado. Então, o trabalho que isso não dá, a complicação disso. Então, a banda, assim como qualquer empresa, qualquer pessoa física ou jurídica que tenha uma criação, que tenha um negócio, que tenha algo que dê o seu próprio nome, algo criativo, algo novo, algo que não existe no mercado, coloca o nome e registra. E dentro disso a gente tem vários exemplos, né? Tem o Gera Samba, que virou El Chan, o J Quest, que era o J Quest, não sei se vocês lembram, mas no começo, o primeiro Johnny CD Quest, né? era J Quest, que era a abreviação de Johnny Quest, que era o personagem. Sim. Depois virou J Quest. Então, assim, tem inúmeros casos, né? Que não é só, tipo, Nat Roots, Sim. que antes eram nativos no primeiro CD. Alguns deles eu não sei nem se foi por conta de marca e tal, mas a marca, diferente do direito autoral, ela precisa necessariamente de um registro. Então, eu, Bruno, tenho lá Banda Maria Palheta. Se eu tenho a Banda Maria Palheta por 10 anos, mas se eu não fiz o registro do nome Maria Palheta como marca, e uma banda de, sei lá, São Paulo, a banda surgiu há um mês, e eles montaram lá, poxa, Banda Maria Palheta, e vão lá no NPI, contratam um advogado, fazem um registro da marca Maria Palheta, eu que tenho essa banda há 10 anos, vou ter que parar de usar. E não adianta você provar que, a minha banda tem 10 anos, eu tenho jornal para mostrar, eu tenho vídeo na TV, eu tenho inúmeros materiais, flyers e tal. Não, a probabilidade é muito baixa, até porque a essência do direito é o registro, no caso da marca. Então, eu só vou estar respaldado, resguardado juridicamente falando, a partir do meu registro como marca. Perfeito. Quer dizer que então o cara ele montou um projeto, a primeira coisa que ele deveria fazer, pensando em propriedade intelectual, é definir o nome daquele trabalho e já guardar Exato. a propriedade daquele trabalho. Exato. O ideal, na verdade, é que ele já faça isso antes mesmo de divulgar, como um site, um Facebook, porque a marca ela não necessariamente é só o nome, é
um desenho, algo diferenciado. Por exemplo, você vê lá aquela língua do Rolling Stones. Você nem precisa do Rolling Stones, você sabe que aquela língua representa isso. E essa é uma marca registrada. Então as empresas fazem isso. A Coca-Cola tem aquele design. McDonald's. Você tem vários tipos de marca. Marca nominativa, marca mista, que mistura o nome com o desenho, marca figurativa, só o desenho. Hoje você tem a marca até em 3D. Legal. Quer dizer que então um dos processos iniciais de você fazer um projeto é você registrar a marca da sua banda. Isso é vital. Legal. É interessante falar sobre isso porque a gente pode falar também de outras propriedades intelectuais que têm a ver com produção artística, né? Então, por exemplo, criei uma banda que ainda não está compondo. E aí, a banda é legal pra caramba, fiz um material legal pra caramba, mandei pro meu contratante, ele falou, cara, joinha, vem tocar aqui. Vem tocar, vamos assinar o contrato. Exato, fechou o contrato com ele, fez certinho, do jeito que tem que ser. Antes disso, já sabia que tinha que registrar a marca da minha banda, então fui lá, registrei a marca da minha banda, tudo certinho. Só que eu não tinha música nenhuma, cara. Meu repertório era música dos outros só. O vídeo que eu gravei era do Djavan. Olha só que coisa, Djavan. Ainda bem que ele é bonzinho. Então, gravei a música do Djavan e mandei esse vídeo. Cara, eu gravei uma música que não é minha. Coloquei no YouTube e usei para vender meu show. Como é que fica isso? Como é que fica esse direito autoral? Na verdade, isso é um ponto de grande discussão no judiciário. Existem algumas teses com relação a esse assunto. A linha tênue é se você vai explorar aquilo economicamente ou não. Então, se você fez aquela produção, colocou uma roupagem nova na música, gravou e tal, mas não tem fins econômicos com aquela gravação em si, não tem problema. E quando a gente fala em fins econômicos, a gente está falando venda de CD, ganho de royalties, essas coisas, né? Lucro direto. Benefício direto. O indireto, ele hoje ainda tem essa questão de interpretação no judiciário, vai depender da argumentação de cada um. Você publicar no YouTube, às vezes pode se entender como um mecanismo para angariar fins econômicos indiretos ou não, mas na maioria das vezes, eu particularmente falando, não vejo problema nenhum com as versões feitas por outras bandas no YouTube, até porque essas versões ganham seu direito autoral também, seu direito conexo com relação àquela música, o criador, o produtor daquela versão. Acho que isso aí é legal falar também, como funciona mais ou menos os direitos autorais, porque assim, vai lá a banda tal, grava uma música, tem um técnico de som, tem um guitarrista, tem um baixista, e só o compositor vai ganhar? Não, na verdade, existem vários tipos de direitos relacionados dentro da música, não só na música, dentro de um fonograma, né? Exato, um fonograma. Então existe a diferença do que é uma música, do que é um fonograma. Então a música, aquela criação, o cara fez, compôs, o fonograma. Dentro do fonograma você vai ter o cara que editou, mixou, masterizou e tal. Então todo mundo ganha quando é arrecadado um direito, certo? Exatamente. Você tem várias associações que os músicos e seus auxiliares, produtores e tal, fazem parte e cada um recebe sua parte. Então, o criador da música, o autor da música, quem compôs, o músico que fez o arranjo do violão. Que geralmente, eu não sei, eu acho que a porcentagem maior vai para o compositor, certo? Sim. Existe uma tabela, mais ou menos, de distribuição. Então, o ECAD faz a distribuição para as associações para os respectivos filiados, os respectivos beneficiados. Uhum. Então, você tem aí, dentro da música você tem inúmeros, produtor musical, o músico, o executor, o compositor, o técnico, todo mundo participa. Auxiliar. Todo mundo participa. A mesma coisa de teatro, tem o cara da coreografia, todo mundo participa. Eu vou botar a música aqui. Aê, mosca maldita. Matei, você viu que eu matei a mosca? Uma mosca, não pousa aí não, hein? Essa música Bruno, vai dar trabalho. Deixa eu ver, para resumir então, cara. Eu fui lá, fiz um material de qualidade, consegui vender o show. Registrei a minha marca, então o nome da minha banda, o logotipo da minha banda é meu, ninguém vai roubar, ninguém vai falar que é dele. Fiz um contrato certinho, fui lá, fiz o show, o áudio que eu fiz e o vídeo que eu fiz para poder vender meu show pôde ser feito, então assim, não precisei pagar direito autoral porque eu não estava vendendo aquele fonograma, eu estava fazendo um material de divulgação, então necessariamente não incide. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta. E se eu tivesse gravado uma música minha?
e mandei pro bar uma música minha. Como é que funciona esse lance de direitos autorais? O direito autoral, diferente da marca, ele não precisa de registro para que você esteja resguardado. Então, se eu criei uma música, mas ela está na minha cabeça, eu não tenho direito nenhum sobre aquela música. Para que eu tenha o direito, a música ela tem que ter sido exteriorizada de alguma forma. Então, poxa, eu escrevi uma carta para mim mesmo e deixei lá guardada, fechada. Resumindo, tem que ter uma prova física. Exato. Que você já tinha feito previamente aqui. Exato, você vai lá, Mas gravei... física datada, né? Não adianta você escrever num pacote de pão que não... Você tem que comprovar a anterioridade. Então coloca a música no YouTube, coloca num site, num blog... Manda uma carta registrada. Que seja um simples registro, por correio, num cartório de notas, qualquer coisa, assim. A essência do direito autoral independe do registro. Tá. Deixa eu ver se eu entendi, só para resumir, que o pessoal tem muita dúvida nisso. O pessoal fica muito preocupado que, poxa, gravei uma música, ou então compus uma música, e o pessoal fica com medo de, mas eu vou mandar isso para alguém, vai que alguém rouba essa música de mim. Quer dizer que se esse cara já tem essa música gravado em algum canto, postado em algum lugar que seja possível de ser datado aquilo lá, aquela música já é dele, não precisa necessariamente registrar e lá e por aí vai. Exatamente. Por que a pessoa deve registrar então a música dele? Na via de regra, os grandes órgãos para se registrar são Biblioteca Nacional e Escola de Belas Artes. Você deixa lá um registro, claro, isso facilita eventualmente lá na frente se você tiver uma discussão por conta de direitos autorais. Se você tiver o registro, você tem a vida facilitada, mas não é a essência do seu direito. O registro é necessário para que você receba a contribuição do ECAD. Uhum. Então, sua música bombou, tocou no carnaval, tocou o ano inteiro. Se você não tem um registro disso, não tem como o ECAD receber os valores, passar para a associação e a associação te repassar. Perfeito, falou uma coisa super legal aqui. Quer dizer que se você compôs uma música, lá criou a música e exteriorizou ela, né? Porque como o Bruno falou, deixar interno não adianta, colocou essa música em algum lugar que é possível de comprovar a data que aquilo foi feito, essa música já é sua, ninguém vai roubar, ninguém vai poder dizer que aquilo lá foi ele que fez, a não ser que ele tenha um material igual feito antes, né? Que eu acho que bate nisso aí. Agora, pronto, você tem a propriedade intelectual daquilo. Agora, você quer viabilizar isso financeiramente. Quer dizer que você fez a música e você quer colocar essa música, oferecer ela para outros artistas para gravar, você quer que esses direitos autorais sejam monetizados, né? que eles sejam possíveis de ser arrecadados e repassados para você. Isso. Aí sim é o caso de procurar a Biblioteca Nacional. Qual que é o procedimento? Se eu for, por exemplo, eu fiz essa música, Bruno, você como advogado, cara, eu quero registrar, o que eu tenho que fazer, cara? O procedimento é muito simples. Esse procedimento não precisa nem de um advogado. A instrução você consegue achar dentro do próprio site da Escola de Belas Artes, da Biblioteca Nacional. Então, é baratinho, o registro é simples, você pode fazer o registro individual de uma música, de um álbum, de uma coletânea de músicas. Ele é muito simples. Isso daria uma palestra de 10 horas aqui, mas o mecanismo é esse. Pega a música, verifica no site da Biblioteca Nacional o endereço, manda para eles, você consegue registrar letra e partitura, da forma como você quiser, registra lá, porque de lá você consegue vincular para o ECAD. Por exemplo, eu gravei a música, eu tenho o áudio dela, consigo registrar isso? Dá para fazer também. Também via biblioteca? Sim, o ideal é que você faça a letra e partitura, mas você consegue fazer por fonograma também. Por fonograma é pelo ICRS, né? Eu já não lembro de cabeça. Pelo que eu me lembre, é pelo ICRS, você gera um código, você vai uma afiliada ao ECAD, leva o fonograma e lá eles colocam, entre aspas, uma biblioteca, né? Uhum. E aí sim, tem um número, seria como o RG da música, o ICRS. Legal, isso aí explicou muita coisa pra muita gente. Quer dizer... Se eu tiver errado, comenta aqui, beleza? Vamos nos ajudar. Vou checar isso aí. Então, esclareceu umas coisas muito legais, né? Inclusive uma dúvida que eu recebo muito no estúdio. O pessoal fala, mas poxa, eu fiz a música se alguém roubar. Estamos provando aqui por A mais B, se você tiver com essa música já publicada em algum canto não oficial, no Facebook, no YouTube, ou algum registro dessa música que não precisa ser na Biblioteca Nacional, essa música já é sua. Quer ganhar dinheiro com ela, aí sim tem que registrar, vai por esses procedimentos que o Bruno falou. Agora, para dar sequência nesse papo aí com
com essa coisa toda jurídica. Cara, então eu fiz a minha música, mandei, eu fechei o show, fui lá, mas eu toquei lá no show as minhas músicas e toquei também do Djavan. E aí, como é que fica o ECAD, cara? Quem que cuida disso aí? Porque alguém tem que pagar os direitos autorais disso. Exatamente. Como é que funciona? Exatamente. Tem muito músico que não faz show. E o músico que não faz show vive do quê? Vive de composição. Vive da criação que ele faz. Então, na verdade, ele precisa, basicamente, negociar com o dono da casa. Por exemplo, a Maria Palheta tem, dentro do contrato, uma cláusula que menciona que o contratante é responsável pelo recolhimento do ECAD. Perfeito. Então a gente passa o repertório pro contratante e ele acerta diretamente com o ECAD com base no repertório que a gente tocou. Tá, quer dizer que esse ônus não necessariamente é da banda. Não E necessariamente. se a casa quiser falar, não, quem paga o ECAD é vocês, como é que faz isso daí? Então, é que, via de regra, a casa que é autorizada pelo ECAD, que quem faz o recolhimento, boa parte das casas, se você olhar, casas, hotéis, eles têm um adesivo falando que eles são contribuintes do ECAD, que eles estão regulares e tal. Então, é de praxe que o dono do estabelecimento prepare esse Se eu não me engano, é uma mensalidade até. Eu sei que existem várias formas de calcular esse valor. Tempo de show, música que é executada, o espaço, público. Tem vários mecanismos para você fazer esse cálculo. Tá, e deixa eu perguntar uma coisa. Se eu compor uma música, gravar um áudio legal, um vídeo legal, registrei na Biblioteca Nacional e upei essa música no YouTube, eu ganho alguma coisa do ECAD? Ganha. Na verdade, o que você ganha do YouTube hoje é ínfimo quase, mas eu não sei exatamente os valores, R$1 a cada 10 ou 50 mil visualizações. Isso a gente está falando sem ser monetizado, né? Eu tô falando de direito autoral. Você recebe pela execução da sua música. Então, o YouTube você tem lá embaixo a menção de quantas visualizações sua música teve. Então, ali você sabe quantas vezes ela foi executada. Perfeito. Você não consegue mensurar se ela foi executada inteira ou metade, mas você tem ali a execução da sua música. E com base nisso, você tem como receber os valores. Só para elucidar esse ponto que o Gus falou aí, que é bem interessante, é que uma coisa é você receber, por exemplo, do YouTube, pelos seus direitos autorais. Então, assim, você está recebendo pela tua obra e por uma visualização que foi feita. Outra coisa completamente diferente é você estar com um vídeo monetizado. Quer dizer que aparece uma propaganda no seu vídeo. Aqueles 5 segundos que você fica louco pra legal pular. pra caramba, muito bacana. Eu, pelo menos, já perdi, nossa, uns 4 dias da minha vida vendo aquelas porcarias. Da Maria Palheta não tem. Não, aliás, até dá uma dica, cara. Se seu vídeo não tem relevância, não monetiza porque é chato pra caramba. Às vezes você pede o view por causa disso. Mas o cara que tem muito, cara, tá lá com 1 milhão, coisa e tal, pra ele é legal monetizar, porque ele ganha quando ele monetiza. Aí a gente não tá falando de direito autoral, tá falando de espaço publicitário. Você abre o espaço publicitário para o YouTube poder vincular uma propaganda de alguém que está bancando para estar lá, e aí você, como está cedendo espaço, você ganha por conta disso. Então, duas coisas diferentes, direitos autorais e espaço publicitário, certo? Corretíssimo. Vamos continuar esse papo então, porque, poxa, cara, 20 minutos é pouco para falar disso. 20 minutos é pouco. Mas vamos lá. Então, a gente já falou de marca, de contrato, de direitos autorais, já falamos de ECAD, agora acho que eu vou chegar no assunto que, vai rolar altas porradas aqui, vamos brigar? Já até acredito que sei o que você vai falar. Vamos acabar com a ordem aqui? E aí, vamos acabar com a ordem? Ou vamos colocar ordem? Vamos Vai ter gente brava com isso aí. Então vamos lá, Brunão. Cara, já aconteceu comigo. Carinha de terno na porta do bar. Lá, você tem carteira, não tem, não já pode levei tocar. carteirada também. E aí, cara, como é que tá hoje aí? Ordem dos músicos, Brasil e músicos, como é que tá essa relação aí? Esse é um ponto delicado, mas é um ponto muito pacífico. Ao mesmo tempo que é complicado, é pacífico. Há muito tempo atrás existia mesmo essa cultura do fiscal chegar lá e não deixar a banda tocar se não tiver carteirinha e tal. Hoje não. Hoje os músicos já têm um respaldo. Existe uma decisão do órgão máximo do nosso judiciário, do Supremo Tribunal Federal, uma decisão que menciona expressamente que o músico não precisa de se filiar a nenhum órgão para poder exercer sua profissão. Então, o músico em si, ele não precisa se filiar ao MB ou qualquer outra associação, sindicato, órgão nenhum para poder exercer os seus direitos. Tanto que hoje não se vê mais esses fiscais aí pelas casas atrás dos músicos.
o que se vê muito, eu já tive no mínimo aqui em Campinas uns 20 casos desses, órgãos como SESC, Prefeitura, alguns órgãos públicos ainda exigindo a carteirinha do OMB ou então uma liminar. Eu particularmente sou contra os dois, embora seja advogado e tenha feito já umas 20 liminares. Eu acho que esses órgãos precisam parar de exigir esse tipo de documento, até porque a gente já tem uma decisão judicial, é pacífico hoje que a gente não precisa apresentar carteirinha. Se você não precisa da carteirinha, por que você precisa de uma ordem judicial? Então, esse é o meu pensamento. Eu nunca vi uma decisão diferente de um juiz, depois dessa decisão do STF, dizendo que o músico não pode exercer seu trabalho, não pode fazer determinado show e tal. Então, os órgãos, infelizmente, ainda exigem ou uma decisão do judiciário ou a carteirinha. Mas eu acho que isso tende a cair, mas entre a carteirinha e a decisão judicial, vá pela ordem judicial, pela decisão judicial, que ela vai te respaldar até o final da sua carreira. Carteirinha, todo ano tem que pagar anuidade por um órgão que, até onde eu sei, dos músicos que eu conheço, nunca ajudou músico. Até porque eu acho que assim, se você tem a liminar, você pode se filiar à ordem, desde que a ordem esteja prevalecendo a sua carreira, ou esteja te ajudando, né? Eu nunca disse que eu sou contra a Ordem dos Músicos do Brasil. Eu só acho que precisa mudar, pelo menos. Eu não conheço Brasil afora, mas eu sei que funciona aqui na nossa região uma OMB ausente. Então, eles não trabalham junto com os músicos. Então, se o músico me liga, preciso me filiar ao OMB ou uma liminar, eu sugiro a liminar, porque ele vai estar respaldado a vida inteira sem ter que ficar pagando anuidade. E a liminar não precisa ser necessariamente para um músico só. Você pode pegar 4 ou 5 músicos dentro de uma mesma ação judicial e tal. É muito mais rápido, prático e longo prazo. Uma liminar, por exemplo, me dá direito de tocar no SESC? Que pede. Sim, perfeitamente. A liminar ela é um procedimento prévio. Então você entra com uma liminar na Justiça Federal, essa decisão judicial sai em média de 3, 4 dias. O Judiciário Federal, nesse sentido, ele é bem rápido. Então, esse é um procedimento prévio. Você consegue uma decisão judicial pela liminar e depois isso se estende até o final de um processo onde você vai ter uma decisão final dizendo que você não precisa se filiar a nenhum tipo de órgão para exercer sua profissão como músico. Tá, eu vou colocar uma situação risória, mas bem extrema para colocar a dramaticidade na situação. Vamos lá. Eu vou tocar num casamento. O noivo e a noiva me procuraram 1 ano antes, porque eles são pessoas organizadas, que fazem as coisas do jeito que é para ser, com planejamento e não fazejamento. Então eles já contrataram a banda, já deixaram tudo certinho. Eu fiz, porque eu sou bem orientado pelo Bruno, fiz um contrato de prestação de serviço, já tinha o direito da minha marca, então a minha marca era que ia tocar no casamento. Sim. Fiz tudo certinho. E eu cheguei 2 dias antes do casamento e recebi um aviso do local onde eu ia tocar, que os músicos só poderiam tocar lá com ordem dos músicos. Não dá tempo de fazer uma liminar. Eu tô com uma cláusula de rescisão no valor de R$40 mil. Bruno, o que eu faço, cara? Me liga. Me liga. Porque hoje não podem mais fazer isso. Hoje a gente tem essa decisão do órgão máximo do judiciário. Então, com base nisso, com base nessa decisão, com base em todos os precedentes judiciais, a gente consegue derrubar qualquer decisão nesse sentido, qualquer ordem vinda da OMB nesse sentido, ou eventual casa privada, casamento. Mas isso mesmo sem ter o tempo da liminar? Mesmo sem ter o tempo da liminar. O que você faz enquanto a liminar? É porque, na verdade, hoje, graças a Deus, não se vê mais esse tipo de fiscalização. Por quê? A parte contrária sabe que se fiscalizar, fizer um músico não tocar, deixar de receber, eventualmente pagar uma multa rescisória e tal, se o músico entrar com uma ação judicial, ele vai cobrar todos esses valores. Exatamente por isso que a gente vê essa fiscalização caindo. Hoje eu não vejo mais. Exatamente por isso. Existe um conhecimento da própria OMB sobre essa força dessa decisão judicial. Então, hoje eu posso falar com propriedade que nenhum
dos meus casos contra a OMB, eles sequer contestaram. Tá, mas eu vou colocar uma outra situação que vai exatamente de encontro e tem um gancho muito legal. Você sabe que o Gus é um cara de uma educação. Mas é um cara, mas de um berço, mas teve um pai e uma mãe que não negaram uma palavra de amor pra esse É um menino. Lorde Isso é inglês, verdade. Ele fora da é, União Europeia. ele é fogo, cara. Ele não é um coração que não cabe no peito dele. Ele tinha fechado um show desse, a multa rescisória era de 40 mil reais. Só que isso aconteceu há 4 anos atrás. Ele baixou a cabeça no dia e falou, puxa, eu devia ter me filiado, não sabia, não estava bem informado, naquela época ele estava com o 3G, não estava funcionando muito bem, aí ele não foi atrás, no final das contas ele falou, eu não quero briga com ninguém, porque, poxa, eu sou do bem. Sim. Foi lá e falou, puxa, eu não queria, vou pagar essa multa. Pagou, só que isso aconteceu há 4 anos atrás. Ele pode hoje, tendo acesso a essa Roger, informação... peraí. Lembrando que isso é hipotético, porque até eu acreditei nessa história. Eu conto muito bem. Se isso aconteceu há 4 anos atrás, hoje ele tendo acesso a essa informação e sabendo que ele teve um lucro cessante, que ele arcou com aquela situação, mas que foi legal, ele pode fazer alguma ação posterior àquilo? Na verdade, algumas coisas a gente tem que considerar para isso. Via de regra, você tem um prazo legal aí de prescrição, do tempo que você pode correr atrás disso ou não. Qual que é o tempo? Varia de caso para caso. Por exemplo, numa reclamação trabalhista são 5 anos, tem alguns casos que são 2 anos, então varia de caso para caso. Mas nesse caso a gente também tem que levar em consideração a data da decisão do STF, que foi o ponto-chave para que toda essa história mudasse, todo esse cenário entre músicos e OMB mudasse. Uhum. Então, se foi depois da decisão do STF, eu posso dizer que a fundamentação jurídica para que você tenha esse valor ressarcido é alta. Agora, se foi antes da decisão do STF, a discussão já é um pouco mais embaixo. Então pode ter precedente, Exato. pode ter. Tá bom, abre coisa pra... Quer dizer que se acontecer alguma coisa parecida com você, pode estar perdido ou não. Sabe o que você faz? Procura o Bruno. Ele pode te ajudar. Ele pode, eu não sei nada disso. Agora, uma última situação aí, que até... Deixa eu fazer um apoio aqui, um Tem viés. até medo dessas histórias que você contou aqui. Não precisa ter medo, não. Aqui o negócio é um papo de paz. É tudo no susto. E tá super ajudando o pessoal aí que tem muita dúvida, porque o músico tem muito dessa coisa de pega o instrumento, sai tocando e lá e não vê tudo verdade. que está girando em torno disso. Até um dos motivos pelo qual a gente tem feito aí esse trabalho é a conscientização geral da galera sacar as coisas. Mas eu quero colocar a situação ainda dentro da ordem, né? Eu vou te colocar numa situação não muito delicada, mas também não é muito confortável. A ordem, pelo que a gente está entendendo, ela hoje é um órgão regulamentador dos músicos. Sim. Que tem base Digamos constitucional. que sim. Na Constituição está previsto, pode. Sim. Tá. Ela não tem hoje força de interromper o trabalho de um músico que não seja afiliado a ela. Exatamente. Ela não dá grandes benefícios para quem é filiado. Vou te fazer uma pergunta então que eu não sei se vai te ferrar ou não, cara. Quase retórica. Para que né? ele existe? Quase retórica. Olha, eu não quero ser injusto com a Ordem dos Músicos do Brasil, nível Brasil. Eu digo com base na Ordem dos Músicos que eu conheço aqui da região, que eu nunca ouvi um músico virar pra mim e falar, olha, o AMB fez isso por mim, eles fazem isso, eles trabalham dessa forma e tal. Pode até ser que tenha isso de fato. Eu não sou filiado, não pretendo me filiar, até porque até hoje, até onde eu fui estudar sobre o AMB, não vi nenhum benefício que justificasse a minha filiação. O dia que tiver, eu juro que eu me filio. Mas hoje não tem. Então, poxa, eu sou advogado e eu sou filiado à OAB. Eu faço parte da OAB, até porque isso é um pré-requisito para que eu possa advogar. Mas a OAB, eles têm diversos fatores que fazem com que você veja o órgão de uma maneira diferente. É um órgão que trabalha com o advogado. Uhum. A OMB, a impressão que eu tenho é que eles trabalham contra o músico, sendo que a OMB tinha que trabalhar em paralelo ao músico, andar junto, dar as mãos e vamos trabalhar junto pelo bem de todo mundo.
Até porque é a ordem dos músicos do Brasil. Então, a essência deles é proteger, resguardar e trabalhar com o músico e não contra o músico. Quer dizer, para a OMB fazer um pouco de mais sentido para a gente, para os músicos, ela deveria mudar essa postura, que é uma postura mais de cobrança, de dificultar o trabalho, Exato. e colocar uma postura um pouco mais, cara, vamos junto, ó, você precisa do quê? Por exemplo, uma assessoria jurídica poderia ser, não sei se é, mas... Então é isso, OMB. Pô, não, é isso mesmo. O MB tem que realmente começar a caminhar com o músico. Mais ou menos isso. Junto com o músico, em paralelo, não na contramão, assim como todo órgão que defende uma classe. E os músicos em si, como uma classe, tem que se unir mais, tem que trabalhar em conjunto, sem concorrência, tem mercado para todo mundo. Tem banda boa, tem músico bom, união, tem mercado para todo mundo. Todo mundo tá aí. O que vocês precisarem, podem contar comigo. Pode contar, até inclusive, até para alertar a galera que está por fora, tem um movimento novo aí de abrasão, né, de inclusão dos músicos, que é um movimento que o Guigo Amaral está encabeçando, Felipe Camargo, Carlos Cassim, mais uns caras envolvidos. Galera boa. Galera boa, procura os caras aí, ver o que está dando. Inclusive o Bruno andou conversando com eles sobre esse tema tão relevante que é essa parte jurídica do músico. Então assim, procura esses grupos de apoio aí aos músicos, essas associações, essa associação específica que está acontecendo agora em Campinas, que tenha muito sucesso, né? Essa nova respirada de cara, vamos se organizar, eu acho muito legal isso daí, mas é por aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, que nosso tema é demais, e a gente vai depois filtrar um pouquinho aí o que foi mais legal, porque cara, a gente deu uma pincelada assim, o papo foi longo. Nossa, mas muito por cima, né? Muito por cima. Foi bem por cima. Dava pra ter falado muita coisa. Realmente uma pincelada, isso aqui renderia um final de semana tranquilamente. Inteiro. Mas como não é a proposta desse papo nosso, é um papo mais descontraído, mais por cima, a gente depois pesca aí com os comentários, com as sugestões de tema, e a gente de repente traz até o Bruno de novo aí para falar de algum assunto específico dessa parte aí de direito autoral, de detenção de marca, de tudo isso, todo esse universo jurídico que gira em torno desse mundo musical. Isso aí, Bruno, estou à disposição. Queria agradecer, mano, foi demais, cara. Isso, Papo muito eu que legal. agradeço, vocês são Valeu parceiros mesmo. de longa data, meu como advogado e da banda. Um prazer ser que a casa é sua. Valeu, Valeu, obrigado. galera. Demais. Falou, tchau, tchau.